Olá pessoal, sou eu, professor de História, Rafael Virgínio, do canal Humanas na Tela. Bem, estamos aqui hoje para dar uma aula, dar umas dicas sobre revoluções burguesas. O conjunto das revoluções que modificaram a estrutura do mundo. Começando pela Revolução Inglesa, passando pela independência dos Estados Unidos e culminando com a Revolução Francesa, que foi, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político, social e econômico, a maior de todas elas. Bem, o que eu quero que você preste atenção antes de iniciar a aula efetivamente sobre as revoluções? É você se ligar no combustível dessas revoluções, no motor que foi a ideia iluminista, né? Os teóricos iluministas influenciaram por demais esse processo revolucionário. E aí eu quero que você preste atenção em um chamado de John Locke, né? Inglês, grande influenciador do processo revolucionário da Revolução Inglesa e da independência dos Estados Unidos. Eu queria que você parasse para prestar atenção e, se possível, anotasse aí dois conceitos importantes dele. O primeiro, o chamado direito de rebelião. O segundo, o poder emana da vontade popular. Veja bem, o poder nasce da vontade do povo. O que é que Locke está querendo dizer aí? Por trás disso tem o quê? Crítica ao absolutismo. O absolutismo é um sistema de governo onde o rei governa e ninguém pode contestar, onde não há contestação de poder. Esse tipo de governo já estava arcaico, ultrapassado, já estava começando a se solidificar a passagem de alguém que é súdito para alguém que quer ser cidadão. Aquele que é súdito não tem direito, aquele que é cidadão passa a ter estabelecido os seus direitos e os seus deveres. Pois bem, quando Locke diz o poder nasce da vontade do povo, ele quer dizer, não somos obrigados a aceitar o governo dos reis. É uma palavrinha chamada de legitimidade. A legitimidade do poder no absolutismo não existe, porque não foi o povo que o escolheu. Se não foi o povo, a população não é obrigada a aceitá-lo. Então, esse é um conceito. Segundo conceito, direito de rebelião. Todas as vezes que o Estado, que o governo desrespeitar os meus direitos, a população tem o dever, a população pode se rebelar contra o governo. Pois bem, essa teoria de Locke foi a grande influenciadora da primeira revolução burguesa da história, a Revolução Inglesa, que culminou em 1689. Mas eu peço para que você preste atenção que quando você abre lá seu livro de história, quando você faz uma pesquisa na internet, o que é que você percebe? Revoluções inglesas, porque você teve a Revolução Puritana e você teve a Revolução Gloriosa. Revolução Puritana, puritanismo, religião identificadora da classe burguesa. Tomaram o poder, enforcaram Carlos, o rei. Oliver Cromwell governou. O governo de Cromwell, a República Puritana, acabou não prosperando, não dando certo politicamente, porque do ponto de vista econômico foi um sucesso. A Inglaterra toma a vanguarda aí do poder marítimo, das grandes navegações desse período, do grande comércio marítimo, passa a ser a Inglaterra. Politicamente foi um desastre, né? Todas aquelas teorias iluministas, principalmente a teoria de Locke, nada disso foi implantado. Resultado disso, depois que Cromwell saiu, assumiu o seu filho, Ricardo Cromwell, mas logo em seguida a Inglaterra volta aos reis, que é o que você chama de restauração monárquica. Entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, acontece a volta dos reis, onde você tem os governos de Carlos e o governo de Jaime. Depois do governo de Jaime, você percebe a chamada Revolução Gloriosa, que é onde eu queria chegar, né? A burguesia inglesa, a alta burguesia inglesa, elaborou um documento chamado de Bill of Rights, Declaração dos Direitos. A base filosófica dessa declaração foi o iluminismo, as ideias iluministas. A criação da monarquia parlamentarista. Esta frase não esquece, o rei reina, mas não governa. O rei não vai mandar em nada. Nasceu na Inglaterra em 1689 a chamada monarquia parlamentarista. Olha só, o rei não vai mais poder mandar nas finanças, na parte tributária.
O rei não tem mais o poder sobre o exército. O rei não tem mais o poder sobre nenhum setor jurídico. Então veja, ele não manda nas estruturas de poder do Estado. Ele perdeu o poder e esse poder passou para as mãos do parlamento, que era monopolizado, mandado pela alta burguesia inglesa. Então veja, quando você abre um livro de história, quando um professor de história seu começa a aula dizendo que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, isso não foi à toa, porque desde 1689 a alta burguesia inglesa tomou o poder e estruturou a Inglaterra para governar para benefício próprio da alta burguesia. Bem, esse processo de tomada de poder da burguesia, da alta burguesia, também vai acontecer lá nos Estados Unidos. O dia 4 de julho de 1776 marcou o fim dessa separação burocrática, né? Porque você ainda vai se deparar com a guerra. Mas se você pega, por exemplo, a Constituição norte-americana, o que é que você observa? O voto censitário, que é uma forma que a burguesia americana arranjou de excluir os negros, que é uma forma que a burguesia americana arranjou de excluir os brancos pobres, as mulheres, os índios. Então os Estados Unidos começam a democracia, mas só quem vai votar são os ricos, é quem tem dinheiro. Ou seja, aquela estrutura legislativa, a estrutura judiciária e a estrutura executiva é toda mandada pela alta burguesia norte-americana. Eu queria que você se atentasse para um outro fator que também na Constituição deu continuidade, apareceu a escravidão. A escravidão não acabou. Os estados do sul dos Estados Unidos não queriam que a escravidão tivesse o seu fim e a escravidão se manteve. Prova disso é que a escravidão nos Estados Unidos só vai acabar, de fato, quando ocorre a chamada Guerra Civil Norte-Americana, quando os estados do Norte declaram guerra aos estados do Sul, e aí sim você tem o fim da escravidão, mas o nascimento efetivo, a institucionalização daquilo que nós chamamos de apartheid. Você tem o apartheid estabelecido nos estados do sul dos Estados Unidos. Histórias como, por exemplo, de negros que foram massacrados, assassinados, crucificados, enforcados. Agora no começo de junho, ali pelo dia 18, 16 de junho, na primeira quinzena de junho, você teve ali um atentado a uma igreja, né? Ou seja, o ranço racista ainda é muito presente nos Estados Unidos. E fruto disso é o quê? Um péssimo início de República Norte-Americana lá no seu processo de independência. Essa é a minha dica de hoje. Até a próxima. Um abraço. Tchau.